Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de cálculo. Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar com vocês aqui sobre a derivação, né, de algumas funções trigonométricas. Muito bem, então para a gente resolver a derivada de algumas funções trigonométricas, primeira coisa nós teremos que usar as propriedades de derivação. Então nós apresentamos para vocês lá 6 propriedades de derivação, né? E nós temos algumas derivadas já conhecidas de funções trigonométricas, certo? Então, eu vou apresentar para vocês aqui, por exemplo, algumas dessas propriedades que já são conhecidas, né? E a partir dessas propriedades que já são conhecidas, nós podemos, então, aí, encontrar outras regras de derivação a partir das propriedades, certo? Bom, então vamos lá. Então, olha só, eu tenho aqui esse compartilhamento aqui com vocês, ó. Então, assim, a gente tem aqui algumas funções que já são conhecidas. Por exemplo, a derivada do seno, que é o cosseno. Nós temos uma aula onde a gente apresentou para você por que a derivada do seno é o cosseno. Nós fizemos a demonstração dessa propriedade, né? A derivada do cosseno é menos o seno. Nós também apresentamos para vocês em uma aula aqui no canal a resolução dessa questão. E aqui a gente tem outras derivadas de funções trigonométricas clássicas, né? Então, a derivada da tangente, que é a secante ao quadrado de x, a derivada da cotangente, que é menos a cossecante, a derivada da secante, que é o produto da secante pela tangente, né? E a derivada da cossecante, que é menos a cossecante vezes a cotangente, tá certo? Então, com essas funções básicas aqui, a gente consegue, então, fazer a proposição, né, aí da resolução das questões, tá certo? Então, vamos, então, apresentar para vocês aqui agora a resolução, né, de algumas questões, ok? Vamos, então, a essas resoluções, então. Bom, gente, então, vamos fazer, então, algumas questões aqui, né, já que nós vimos que é possível se calcular a derivada de algumas funções trigonométricas partindo de um conhecimento prévio das derivadas de funções mais simples, né? Então, tá, como a gente mostrou, então, existe uma tabela que a literatura usa, né, com algumas derivadas já conhecidas. Então, vamos lá. Então, a primeira questão aqui, né, ele fala assim, ó, seja f de x igual a seno de x mais cosseno de x. Aí ele pede para a gente calcular aqui, ó, a derivada dessa função, né? Então, vamos lá. Bom, a minha função aqui é, na verdade, definida pela soma de duas funções, né? Como ela é definida pela soma de duas funções, a gente vai cair naquela propriedade das derivações, né? A derivada da soma é igual à soma da derivada. Bom, então aqui, como é que eu faria para calcular? Então eu vou fazer o seguinte, ó, se essa primeira função aqui, ó, seno de x, sei lá, fosse um h de x, e essa segunda aqui, ó, sei lá, fosse um g de x, eu teria então a seguinte expressão de derivação, ó, d de dx na minha função f de x seria igual a quem? Ó, d dx da primeira função, que é o hx, mais quanto? D dx da segunda função, que é quem? O gx. Bom, como a gente conhece na tabelinha lá, ó, quanto que vale a derivada do seno? A derivada do seno é o cosseno. Então tá aqui, a derivada do seno é o cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno de x. Pronto, ó. Então tá aqui, ó, essa é a derivada da minha função. Logo, então, ó, d de x da minha função f de x vai ser o quê? O cosseno de x menos quem? Menos o seno de x, tá certo? Beleza, então essa aqui é a nossa derivada da função que está descrita aí na primeira questão. Beleza, gente? Vamos lá então, próximo, ó. Seja g de x igual a secante de x mais a tangente de x, né? Determine, então, a derivada da minha função. Mesma coisa, gente. Aqui eu tenho uma função que é definida pela soma de duas outras funções. Então, vai cair nessa mesma propriedade que nós apresentamos, a propriedade 3, ó. Então, ó, se essa minha primeira parte aqui, ó, for uma função que eu chamar de h de x, e essa segunda parte aqui, ó, for uma função, sei lá, que eu chamar de g de x, vai ficar essa propriedade aqui, a derivada da função é a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Então, já vou responder de imediato aqui, ó. Vai ficar assim, ó, d dx, né, da minha função aqui que foi chamada g de x,
é igual. Quanto que vale a derivada da secante? Você tem que consultar a tabelinha lá, eu não memorizei tudo ainda, né? São muitas informações, vocês também podem em casa memorizar. Ó, a derivada da secante é a secante vezes a tangente. Então, ó, a derivada da secante é a secante de x vezes a tangente de x. Mas a derivada da tangente, ó, a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Secante ao quadrado de x. Pronto, então a derivada dessa função aqui no exemplo 2, está aqui, gente, ó. Ok? Então essa aqui é a derivada dessa função que está aqui no exemplo 2, né? Então a derivada da secante mais a tangente é a secante tangente mais secante ao quadrado. Beleza, pessoal? Ok? Vamos lá então para a nossa questão de número 3. Deixa eu dar só uma ajustada aqui, né? No nosso vídeo, para que vocês consigam visualizar perfeitamente ali o que está acontecendo, ó. Questão 3, ó, seja h de x igual a cossecante de x mais cotangente de x. Então, de novo, como é que eu faço para fazer essa derivada? É, novamente, um exemplo da propriedade 4, né? A derivada da soma é igual à soma da derivada. Com a propriedade aí de número 4, não, de número 3, lá das propriedades de derivação. Então, vamos resolver então? Então, essa derivada aqui vai ser, ó, dx do nosso h de x, é a mesma propriedade, né? A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, quanto que vale na tabelinha lá a derivada da cossecante? Deixa eu consultar aqui, a derivada da cossecante de x é menos a cossecante de x vezes cotangente de x. Beleza, então a derivada disso é isso, ó, menos cossecante vezes cotangente. Mais a derivada da cotangente. Quanto que vale a derivada da cotangente? Ó, a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Então, ó, menos a cossecante ao quadrado do argumento aqui que é x. Pronto, ó. Aqui, mais uma vez, né, a nossa derivada aí da soma de duas funções trigonométricas, certo? Então, a derivada da cossecante mais a cotangente, né, é menos a cossecante cotangente menos cossecante ao quadrado de x. Bom, na realidade, o que você tem que fazer? Você tem que associar as propriedades que nós vimos de derivada, né, e saber calcular cada derivada que está ali nas parciais da soma. Beleza, gente? Vamos lá? Mais um exemplo aqui, né, envolvendo essa propriedade aí da soma. Agora, no caso aqui, é a propriedade da subtração, né? Então, ele quer que você calcule a derivada dessa função, ó, de seno de x menos o cosseno de x. Ó, aqui eu tinha feito o seno mais o cosseno. Agora aqui é o seno menos o cosseno. Então, de novo, ó, a derivada da soma é a soma da derivada. A derivada da subtração é a subtração da derivada, né? Então, aqui vai ficar assim, a derivada da minha função vai ficar dx da função f de x é igual. Derivada do seno é o cosseno de x, menos a derivada do cosseno é menos o seno de x, tá certo? Pronto, então, portanto, essa derivada aqui vai ficar assim, ó, d dx de f de x é igual a cosseno de x menos com menos, mais seno x. Pronto, ó, essa aqui é a derivada dessa função trigonométrica aqui do exemplo 4, beleza? Percebe então que não tem dificuldade, desde que você conheça, né, as derivadas das funções elementares da trigonometria, ok? Vou fazer então mais alguns exemplos aqui, ó. Exemplo 5 agora. Bom, vamos lá então, ó. Questão número 5. A questão 5 ele fala assim, ó, seja g de x igual a secante de x menos tangente de x. Aí ele pede para você calcular aqui a derivada dessa função. Bom, de novo, mais uma vez eu tenho aqui uma função que é definida pela subtração de duas outras funções, tá? Você vai usar a propriedade que a derivada da subtração é igual à subtração da derivada, né? Bom, então vamos lá então. Vai ficar assim, a derivada da minha função, ó, d dx da função g de x é igual. A derivada da secante, bom, consultando na tabelinha, ó, a derivada da secante é a secante vezes a tangente. Vai ficar assim, ó, a derivada da secante é a secante de x
vezes a tangente de x, menos a derivada da tangente. A derivada da tangente é a secante ao quadrado. Vai ficar assim, ó, secante ao quadrado de x, certo? Pronto, então a derivada dessa função, ó, é isso aqui, ó. Ok? Sem problema, né, gente? Então tá lá, ó. Então assim, não tem nenhum segredo. Tá fazendo lá o conto das derivadas, sabe as derivadas trigonométricas, as mais elementares, sabendo isso, basta usar as propriedades. Então aqui mais um exemplo aqui sobre a subtração, ó. Seja h de x igual a cossecante de x menos cotangente de x. Encontre então a derivada dessa função. Vamos lá então, ó. Então a derivada vai ficar assim, ó, d dx da minha função, ó, h de x é igual. Quanto que vale a derivada da cossecante? Bom, a derivada da cossecante, estou construindo a tabelinha, a derivada da cossecante é menos a cossecante, ó, menos a cossecante de x, vezes a cotangente de x. Vezes a cotangente de x. Então tá aqui, ó. Então a derivada da cossecante é menos a cossecante vezes a cotangente. Menos a derivada da cotangente. A derivada da cotangente vale quanto? Vale menos a cossecante. Então é menos a cossecante ao quadrado de x. Tá certo? Bom, então fazendo aqui as operações com sinais, vai ficar para mim então isso aqui. Então a derivada, ó, é d dx, que é igual a quanto? Ó? Menos com menos mais, então vai ficar assim, ó. Cossecante ao quadrado de x menos cossecante de x vezes cotangente de x. Só fiz uma reorganização aqui por conta do sinal, né? Porque aqui, ó, é a subtração, né? Menos, e a derivada da cotangente é também negativa. Então você faz joguinho de sal, menos com menos dá mais. Então esse termo aqui ficou positivo e esse aqui ficou negativo. Eu só inverti, eu botei o positivo primeiro e o negativo depois. Tá certo, gente? Deixa eu só visualizar aqui se vocês estão conseguindo ver bem aqui a resposta final. Tranquilo, tá claro lá, né? Vamos fazer mais um aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a visualização aqui da câmera para a gente poder enxergar direitinho aqui as outras duas questões, ó. Então vamos lá, questão de número 7, ó. A questão 7, essa aqui, ó, ele fala assim, ó. Seja f de x igual a seno x cosseno x. Determine então a derivada. Agora, diferente dos exemplos que nós estávamos vendo, eu não tenho mais uma soma, eu tenho um produto, né? Então a minha função f de x aqui, ó, é definida por um produto, tá certo? Aí você tem que então lembrar as propriedades lá das funções, de derivadas de funções, quando você tem um produto de funções, né? Como que a gente calcula então a derivada quando a minha função é dada por um produto? Ó, vamos lembrar? Lembra que se eu vou chamar isso aqui, ó, para facilitar aqui a demonstração, vou chamar esse cara aqui de h de x e vou chamar essa última parte aqui de g de x. Então tá lá, minha função f de x seria o h de x vezes o g de x. Como que é a propriedade lá do produto? Não é assim, ó, dx do meu f de x é igual, seria a função g de x, né, g de x, vezes a derivada de h de x, mais a função, o quê? H de x, vezes a derivada da função, o quê? G de x, ok? Essa aqui é a propriedade do produto, né? Essa propriedade do produto ela também é chamada de lei de Leibniz, certo? Leibniz é um matemático alemão que contribuiu muito, né, também junto com Isaac Newton, para chegar em todo esse conhecimento que nós temos aí hoje do cálculo avançado, né? Então, bom, agora vamos desenvolver então essa derivada, ó. Então vai ficar d dx de f de x é igual a função g de x. Olha lá, a função g de x vale quanto? É o cosseno de x. Vezes a derivada do h. O h é o seno. Derivada do seno, quem que é a derivada do seno? É o cosseno de x. Beleza, então vai ficar aqui cosseno vezes cosseno. Agora, mais a função h de x. Quem que é a função h de x? Está aqui a função h de x, ó, é o seno x. Então vou colocar seno x. Vezes a derivada do gx. Quanto que vale a derivada do cosseno? Ó, a derivada do cosseno é menos o seno. Então vai ficar assim, a derivada do cosseno é menos o seno. Tá certo?
Pronto, eu cheguei aqui então na minha derivada. Então a derivada minha ó, é essa aqui, ó, dx, né, de f de x é igual cosseno vezes o cosseno é o cosseno ao quadrado de x, menos seno vezes seno é o seno ao quadrado de x. Pronto, ó, tá aqui, gente, ó. Essa é a derivada daquela função, ó. Ficou cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Então perceba que eu identifiquei que a minha função tratava-se do produto de duas outras funções, né? Então está aqui a propriedade do produto, ou a lei de Leibniz, certo? Bom, aqui embaixo, ó, a questão de número 8 também é uma função definida pelo produto de duas outras funções. Então, de novo, ó, vou usar aqui a lei de Leibniz. Então, já que ela está escrita aqui na questão número 7, eu não vou escrever de novo. Vou usar, então, essa propriedade que está aqui, ó. Haja visto aqui também que é um produto. Então, a mesma coisa, eu vou falar que essa função que aparece primeiro aqui, ó, seria uma função h de x, tá certo? E essa outra função aqui que ele chamou de tangente de x, vamos supor que vai ser a nossa função, ó, g de x, tudo bem? Então vamos lá, ó, aplicando aqui a propriedade do produto, ó, a lei de Leibniz vai ficar então, ó, d dx da minha função g de x é igual, ó, gx a galinha x. Quanto vale o gx? O gx é a tangente de x, agora vezes quem? Vezes a derivada da secante. A derivada da secante é quem? É a secante vezes a tangente. Então, vai ser a secante de x vezes a tangente de x. Beleza, ficou isso aqui, ó. Agora, mais h de x. Quem que é o h de x? Está aqui o h de x, ó. É a secante de x. Secante de x vezes quem? Vezes a derivada de g de x, ó. Derivada da tangente. Quem que é a derivada da tangente? A derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então, a derivada da tangente é a secante ao quadrado de x. Pronto, ó. Então ficou para mim aqui a seguinte derivada, ó. Então d dx da minha função g de x vai ser, ó, tangente vezes tangente, tangente ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, a secante de x vezes a tangente ao quadrado de x mais secante vezes secante, secante ao cubo de x. Ok? Pronto, ó. Essa aqui é a função derivada daquela primeira função aqui na questão número 8, ok? Então tem o produto de duas funções, vai usar aqui a propriedade do produto, né? Ou a lei de Leibniz, tá certo? Vamos fazer então mais uma aqui, a saideira. Vamos lá, questão de número 9. Bom, então vamos lá, ó, questão 9. A questão 9 é o seguinte, ó, seja h de x igual a cossecante de x sobre cotangente. Determine a derivada da função h. Agora, pessoal, como vocês podem observar bem aqui, ó, nós temos uma função trigonométrica que é definida pela divisão, ou seja, pela razão de duas outras funções. Então, nesse caso aqui, para você resolver a derivada dessa função, você vai precisar de usar a propriedade da divisão, tá certo? Vamos lembrar a propriedade da divisão? Lembra que nós apresentamos a propriedade de divisão para você assim, ó, faz de conta que eu tenho uma função y que é dado pela razão de duas outras funções, a função u pela função v. Então, y é igual a u sobre v. Como que é a propriedade aqui dessa derivação? É assim, ó, a derivada de y é igual a quanto? Ó, u' menos v' dividido por v ao quadrado. Não é assim? Então, essa aqui é a propriedade, né, que nós usamos quando a gente está resolvendo aí uma função que é dada pela divisão de duas outras funções. Então, para facilitar, olha só, a função u é a função que está no numerador. No caso aqui é quem? Ó, é o cossecante de x. E a função v é que está no denominador. No caso aqui, quem vai ser? Vai ser a cotangente de x, tá certo? Então, vamos resolver aqui então. Ó, portanto, vai ficar assim então, a derivada da minha função, vou chamar primeiro aqui de y', é igual a u'. Quem que é a derivada da cossecante? Ó, olhando a tabelinha lá, ó, a derivada da cossecante é menos a cotangente vezes menos a cossecante, a derivada da cossecante é menos a cossecante vezes a cotangente. Então, ó, menos a cossecante de x
vezes a cotangente de x. Beleza, então esse aqui é o nosso U'. Vezes V. O V é o denominador, ó. Quem está no denominador? Cotangente de x. Então, vezes cotangente de x. Agora, menos, ó. V' U. Quem que é o V? O V é o denominador, a cotangente. Quanto que vale a derivada da cotangente? Ó, olha na tabela, ó. A derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Então, a parêntese, menos cossecante ao quadrado de x. Beleza, esse aqui é o nosso V'. Vezes o U. Quem que é o U? É a cossecante de x. Então, vamos multiplicar aqui, ó. Vezes, vou colocar aqui em cima, ó. Cossecante de x. Todo mundo aqui embaixo, ó, dividido por V ao quadrado. Quem que é o V? Cotangente. Cotangente ao quadrado é o quê? É a cotangente ao quadrado de x. Beleza? Pronto, ó. Então vai ficar para mim essa derivada aqui, então, ó, y', eu posso escrever assim também, se eu quiser, ó, d dx do meu h de x é igual, simplificando aqui, vai ficar assim, ó, menos, ó, cossecante vezes cotangente. Então, é a cossecante de x vezes a cotangente ao quadrado de x. Beleza? Então, esse produto aqui é esse. Ó, menos com menos dá mais. Cossecante ao quadrado vezes cossecante é a cossecante ao cubo de x. Dividido aqui embaixo por quanto? Pela cotangente ao quadrado de x. Tá vendo? Então, que é fácil? Ó, é simples. Não tem segredo. Se você tem o acesso lá às derivadas mais das funções elementares da trigonometria, né? Você sabe a derivada do seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante, secante. Sabendo essas derivadas e sabendo as propriedades, as derivações aqui envolvendo funções trigonométricas são simples. Basta você associar, né, as propriedades que nós apresentamos para vocês, das derivações, e o conhecimento prévio das derivadas de funções trigonométricas mais elementares, ok? Beleza? Então essa foi a nossa última questão, espero que vocês tenham entendido. A dica é a mesma, quando estiver assistindo o vídeo, então pode assistir várias vezes, vai pausando o vídeo, vai copiando aí até que você entenda, ok? Um abraço, valeu, até a próxima.